Você que está nos assistindo através do YouTube, através do Instagram, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória. Irmãos, que culto maravilhoso. Você está sentindo a presença de Deus? Que ambiente gostoso. Você sabe que quando nós criamos essa atmosfera de adoração, o ambiente ele fica tão agradável. Eu não sei se vocês já entraram em um ambiente pesado. Sabe quando você vai ali no hospital, você chega, você sente aquela pressão, mas esse ambiente está muito bom, irmão. Se você está sentindo o que eu estou sentindo, é um ambiente da presença de Deus. A glória de Deus, ela não está aqui por conta da igreja templo. A glória de Deus está aqui por conta da igreja corpo. Você entendeu? A glória de Deus não é por conta dessas paredes, por conta do lugar, mas sim por conta de quem está, que é vocês. E aonde há a presença de Deus, irmãos, há milagre. E aonde há milagre não há impossibilidade. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas nós vamos, nesse ano, nós vamos viver céus abertos. Você entendeu essa palavra? Nesse ano nós vamos viver céus abertos. Irmãos, nós estamos numa dinâmica um pouco diferente, o nosso culto da fé, nosso culto de quinta-feira. Esse culto vai ser um culto onde nós vamos exercitar a fé, irmãos. É onde nós vamos trabalhar e mover no reino espiritual. Então eu convido você nesse momento, irmãos, a não se prender no natural. Você que está preocupado com o horário, fica tranquilo. Dê o horário de você ir embora, vai na paz. Nós te abençoamos. Mas aqueles que querem, permaneça. Engraçado, quando você vai no hospital, todo mundo que chega no hospital chega, nossa, eu não posso ficar muito tempo aqui. Mas só sai de lá depois que é atendido. E às vezes acho que demoraria em torno de 1 hora. A última vez que eu fui no hospital, eu fiquei 6 horas no hospital, gente. Mas fiquei. Então eu não sei a sua necessidade. Se de repente você precisa ir, fique em paz, irmãos. Mas quem quiser ficar, eu tenho certeza que a sua cabeça vai ferver, porque Deus vai trazer coisas muito grandiosas para nós aqui nessa noite. Irmãos, o tema da ministração de hoje é fé na prática. Fé na prática. A palavra do Senhor nos ensina que sem a fé nós não podemos agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu tenho certeza que todos que estão aqui creem que Deus existe. Ou tem alguém que não crê que Deus existe? Nós já vamos orar, impor as mãos. Todos creem que Deus existe. Então você tem fé. Mas existem situações em nossas vidas que nós não recebemos o que nós precisamos. E se eu perguntar para você, será que Deus não pode fazer? Deus pode. Existe alguma coisa, eu gosto muito de um texto que está lá em Jeremias, que diz assim, olha, porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? É claro que não. Então eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas uma coisa eu sei, que Deus pode, Deus pode, Deus pode. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Eu falei aqui no domingo que eu gostaria muito que vocês trouxessem, irmãos, traz caderno, traz caneta, anote. Não deixe entrar por aqui e sair por aqui, você precisa anotar. Eu gostei muito da direção que Deus deu para o Daniel, porque toda vez, irmãos, quando você vê algo que você semeou, isso se torna real para você. Porque a fé não é ilusório, a fé não é irreal. Você precisa entender que a fé é real. A fé precisa ser real para você. E de que forma nós vamos fazer com que essa fé se torne real para nós? Quanto mais você trazer substância para a fé, mais real ela vai se tornar para você. Então,
O fato de você ver, pegar, falar, sentir, e isso faz com que a sua fé seja potencializada. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre fé, como você potencializar a sua fé. Mas abra comigo Efésios capítulo 1, verso 3. Vamos lá. Você encontrou? Olha o que diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vocês vão me ver ministrar muitas e muitas vezes esse texto, irmãos. Esse é um dos textos, um dos versículos mais favoritos que eu tenho da palavra. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, o único meio de nós recebermos algo de Deus é pela fé. E eu já falei aqui que se você crê que Deus existe, logo você tem fé. Então significa que o motivo das pessoas não receber não é porque não tem fé, mas porque não sabe operar a fé. A fé, ela é aquilo que transforma, torna o invisível invisível. As bênçãos que o Senhor liberou não são algumas e muito menos poucas, mas são todas as bênçãos. Sabe essa necessidade que você está enfrentando hoje? Não importa a ordem, se é financeira, se é na área da saúde, talvez no relacionamento com teu esposo, com tua esposa, filho, essa bênção já existe. Só que a questão é, essa bênção ela não está materializada, ela está espiritual. E um dos motivos que as pessoas não recebem aquilo que já está disponível, não é a falta da fé, mas o não saber operar a fé. E eu vou explicar para vocês. A fé, ela materializa o que é espiritual. Ela traz forma, ela traz consistência. A fé, ela torna visível aquilo que é invisível. Mas a fé não acessa o espiritual. Não acessa o espiritual. O único meio de acessar o espiritual é através do seu espírito. E é aí que muitas pessoas não conseguem receber o que Deus já tem liberado, porque tentam acessar de maneira errada. Se eu perguntar para vocês, você é espiritual ou você é natural, físico, material? O que você é? Algumas pessoas vão dizer, claro que eu sou espiritual e material. Errado. Você não é espiritual e material. A palavra do Senhor nos diz que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Você precisa distinguir o que é ser de ter. E às vezes você acha que o que você tem é o que você é. Você é espiritual, que tem uma alma e que habita em um corpo. Eu quero que você preste muita atenção, irmãos, porque o que eu vou ministrar aqui pode mudar totalmente a sua caminhada cristã. Eu não sei quantos anos de cristão que você é, mas eu sei que se você não entender as coisas do reino do Espírito, você não vai viver milagres nessa terra. Interessante que uma vez quando Jesus foi conversar Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus começou a falar de coisas
celestiais, espirituais, mas trazendo numa linguagem humana. E Nicodemos, ele ficou pirado. Como que pode isso? De que maneira isso pode acontecer? E Jesus disse: você é mestre e não entende? Sabe que isso nos ensina? Que você pode ter muitos anos de igreja, mas se você não aprender a acessar o espiritual, você não vai receber aquilo que já está disponível para você. Não vai receber. Muitas pessoas estão acostumadas, simplesmente vem para a igreja, canta, ouve uma palavra, vai para casa. Isso não vai mudar a tua história. Se o motivo de você não receber não é a falta de fé porque você crê em Deus, logo você tem fé, a questão é que a fé que você está operando da maneira errada. Queridos, abra comigo a Bíblia, João capítulo 3, verso 3 ao 5. Eu quero que você preste muita atenção, por isso que eu pedi para você trazer caderno, caneta. Daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso momento de oração. O pastor, ele vai estar liberando uma palavra poderosa em oração sobre a sua vida. Veja só, João capítulo 3, do verso 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus fala sobre duas coisas aqui para Nicodemos: primeiro, ver; segundo, entrar. Primeiro você vê, depois você acessa. Jesus, ele fala para Nicodemos: olha, o reino de Deus só pode ser acessado através do Espírito. Se você continuar a leitura, Jesus vai estar dizendo: olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas todos nós não nascemos, logo somos carne. Mas quando você encontra Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, o teu espírito renasce. Você só pode acessar o reino de Deus através do teu espírito. Você já teve aquela sensação de você orar, você clamar a Deus, você pedir e não receber? Será que Deus não quer te ouvir? Claro que Deus quer te ouvir. Mas de que maneira você está operando esta fé? Irmãos, nós vamos entrar num período que para muitas pessoas aqui é um absurdo. Como que pode o pastor falar isso para a igreja jejuar? Hoje parece que é até um crime falar de jejuar. Irmãos, se você quer ter céus abertos na sua vida, você precisa aprender a jejuar. Porque você não entra no reino de Deus com o teu corpo e muito menos com a tua alma. O único meio de você acessar o reino de Deus é através do teu espírito. Aonde que estão as tuas bênçãos? No mundo físico? Não. No reino espiritual. E de que maneira eu acesso o reino espiritual? Com a fé? Não. Com o teu espírito. Irmãos, presta muita atenção, porque isso vai mudar a sua forma de orar. Muitas pessoas usam a fé. O Daniel, ele passou aqui muito bem. Eu gosto da linguagem, né, a nova tradução da linguagem de hoje. Ela explica de uma forma tão maravilhosa que a fé é a certeza que você vai receber aquilo que você espera. Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas a fé, se você não operar ela no teu espírito, você vai operar em qual região? Em qual esfera você vai operar a fé? Veja só, você é espírito,
tem uma alma e possui um corpo. Se você não operar a fé no Espírito, resta apenas a alma e o corpo. E aonde as pessoas falham? Quando elas usam a fé, não no Espírito, e sim na alma e no corpo. Eu vou explicar para você. Se a fé é a certeza que eu vou receber o que eu espero, a alma, que envolve sentimento, intelecto e muitas vezes razão, ela vai discordar de muitas coisas que são espirituais. Eu não sei você, mas já aconteceu com você, já aconteceu comigo, quando eu deixei operar a fé na esfera da alma. Você está passando por uma situação e daqui a pouco você pensa: só falta acontecer isso. E o que acontece? Isso. Mas esse falta acontecer isso é o que você quer. Não é o que você quer, mas é o que você espera. Porque você usou a fé com a alma. A alma, ela sempre vai julgar pelo sentimento. E a palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração do homem. Talvez você não pegou aqui a oferta de primícia porque você se sente em não ter a condição de poder honrar a Deus. Mas veja, se a fé é aquilo que eu espero, o que você está esperando? Sabe por que pessoas, mesmo entregando oferta e mesmo entregando dízimo, muitas vezes não conseguem ser abençoado? Porque entregam a fé e o dízimo com a alma. Coloca ali o valor, quando vem no gasofilaço, vem com aquele coração: nossa, isso aqui podia pagar o aluguel do mês. Nossa, isso daqui podia comprar mistura amanhã. Não vai dar certo, irmãos. Eu gostaria de falar para você que vai dar certo, mas não dá certo. Porque você está usando a fé contra você. O que você está esperando não é o que você quer, mas é o que você está desejando. A sua alma, ela sempre vai gritar contra as coisas do Espírito. O Espírito de Deus, ele está te dando uma visão, mas quando você age com a alma através da fé, quando você age com a fé através da alma, você fica limitado, porque tudo que você faz é aquilo que você teme. Quando a pessoa opera a fé na região, na esfera do corpo, principalmente pessoas quando estão enfrentando enfermidade, a dor fala mais alto, o cansaço fala mais alto, a preguiça fala mais alto. E por mais que você deseja, que você pede, o teu corpo está respondendo de uma forma diferente, porque a sua fé está sendo operada através do seu corpo. E quando nós falamos de corpo, nós falamos de limitação, irmãos. Presta muita atenção, queridos. O único meio de você receber o que já está liberado para você é nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais não é fé, mas é o Espírito. Se eu perguntar para você, aonde está o reino de Deus? Aonde que está o reino de Deus? Pensa comigo. No reino natural, nós temos limitações, temos doença, temos escassez, pobreza, miséria, no reino natural, no mundo físico. Vamos fazer um paralelo com o reino espiritual, com o reino de Deus? A tristeza no reino de Deus? Não. A doença no reino de Deus? Não. A pobreza no reino de Deus? Não. A miséria no reino de Deus? Não. Mas veja, você só pode agir no mundo natural, não é porque você tem um espírito, é porque você tem uma alma e habita num corpo. Você sabe que esse mesmo reino natural que você está aqui, os demônios também estão? Os anjos também estão? Mas veja,
toda ação, seja ela através de anjos ou através de demônios, que são espíritos, e espíritos que não têm corpo, para agir na terra, no mundo físico, precisa de um corpo. Satanás, ele nunca vai conseguir fazer o que ele quer fazer se não fizer através de um corpo. E talvez você se assuste com o que eu vou falar, mas seja através de pessoas ou de animais. Mas pode demônio entrar em animais? Eles entraram nos porcos lá. Eu falei para vocês que o que eu vou ministrar vai ferver a sua cabeça. E eu quero, irmãos, que de fato vocês entendam aquilo que está acontecendo. Porque muito dessas confusão é porque nós estamos acostumados a se mover apenas no natural, sendo que se esse ano nós vamos viver céus abertos, nós precisamos acessar o espiritual. E você não vai acessar o espiritual com a alma e com o teu corpo. As pessoas precisam acessar o Espírito. Só que veja, uma vez que você aceitou a Jesus, o teu espírito renasce. Aqueles que não aceitaram Jesus não têm o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Só que mesmo que você aceitou a Jesus, que o teu espírito renasceu, existe uma luta, que é a luta da carne contra o espírito. Lá em Gálatas 5 você vai ler e vai entender. Agora eu falo para você, nessa luta, quem é que prevalece? Porque a palavra do Senhor nos fala que o espírito, ele tende contra a carne contra o espírito. Mas nessa briga, quem é que prevalece? Talvez você diga, o espírito. Depende. Mas como assim? Daquele que você alimenta. Nós estamos vivendo uma época tão terrível, aonde nunca aconteceu, nunca existiu tantos cristãos carnais. Nunca houve na história da igreja tantos cristãos carnais. E quando eu falo de carnais, irmãos, não me refiro só a estar em pecado, mas eu me refiro em viver mais na carne do que no espírito. Agora veja, se todas as bênçãos que eu preciso estão nas regiões celestiais, e para acessá-la eu preciso entrar com o espírito, se o meu espírito está fraco porque eu alimento mais a carne, quando que eu vou entrar? Quando? Quando que eu vou acessar? Agora deixa eu falar para vocês de que maneira você consegue fortalecer o teu espírito. A palavra do Senhor nos fala que o único meio de nós fortalecer o nosso espírito é através do Espírito Santo, irmãos. Quando nós falamos de buscar o Espírito Santo, algumas pessoas pensam em apenas religiosidade. Porque ele é pastor, porque ele é presbítero, missionária. Não. Você quer ser bem sucedido na tua empresa? Busca o Espírito Santo. Você quer ser bem sucedido no teu casamento? Busca o Espírito Santo. Você quer ser muito bem sucedido aonde você vive, no país que você está? Busque o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele penetra nas profundezas de Deus. Nós temos a mente de Cristo, não porque você é cristão, mas porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais o teu espírito é fortalecido. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais fruto do Espírito Santo você manifesta. Agora veja, se a fé não acessa o espiritual acessa com o teu espírito, logo o reino de Deus está onde? Lá em cima? Aonde que está o reino de Deus? Eu vou exemplificar para você onde que está o reino de Deus. Ali
não está o reino de Deus. Olha só, aqui e ali, ó, não está o reino de Deus. Agora, o reino de Deus está aqui. Aonde que o presbítero está o reino de Deus. Levanta um pouquinho, presbítero Rodrigo. Vai naquela cadeira um pouquinho ali. O reino de Deus saiu dali e foi para ali. Obrigado, querido. Pode voltar. Lá no hospital, o reino de Deus não está. Mas quando um cristão cheio do Espírito Santo entra no hospital, o reino de Deus entra no hospital. Lá no centro espírita, o reino de Deus não está. Mas quando um cristão cheio do Espírito Santo entra lá, o reino de Deus entra lá. Lá na tua empresa, não está o reino de Deus. Mas quando você está lá, o reino de Deus está lá. Porque o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você. Queridos, para a gente potencializar a fé e acessar através do Espírito, você precisa de 4 coisas. Primeiro, se você está anotando, anota. Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se você não medita na Bíblia, irmão, esquece. Mas nunca que você vai acessar o reino de Deus. Ah, mas o reino de Deus não está em mim. Ele está, mas ele fica inoperante. Irmãos, cristão que não lê a Bíblia, que não medita na Bíblia, não pode, não consegue acessar as coisas do reino espiritual. É por isso que muitas pessoas oram. Eu falo, eu vou à igreja, eu faço isso. Quanto tempo você gasta de leitura da Bíblia? Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? A palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Crente que não lê a Bíblia está lendo outra coisa. Crente que não se alimenta da palavra de Deus está se alimentando de outra coisa. E qualquer outra coisa que você se alimenta não alimenta o teu espírito. Irmãos, ou nós aprendemos a acessar o reino espiritual, ou nós brincamos de ser crente. Eu não sei para você, mas para mim, para o pastor, para minha esposa, para a pastora, não está bom. O pastor, ele falou algo tão profundo aqui, acho que foi no culto da virada. O diabo, ele não está preocupado de você estar aqui. Não. O diabo só não quer que você mexa com ele. Enquanto você não mexe com o diabo, é aquele acordo satânico. O diabo não mexe com você. Mas mexe com o diabo, irmãos. Porque é impossível você acessar o reino de Deus, o reino espiritual, sem você passar pelas hostes espirituais da maldade. Você precisa ser revestido do poder de Deus. Crente que não lê a Bíblia, crente que não tira pelo menos 30, 40 minutos de meditação na palavra de Deus, não consegue acessar o reino de Deus. Para com essa balela de dizer, eu não consigo, não tenho tempo. Pega o histórico do teu Instagram, veja quanto tempo você passou no Instagram hoje. 3 horas? Mas como assim? Eu sei. Você nem percebe, né? Segunda coisa que potencializa a tua fé: mentalidade. Enquanto você tem uma mentalidade pobre, e eu não falo pobre de dinheiro, eu falo de você pensar, você não vai conseguir potencializar a sua fé. Veja, o teu espírito acessa o reino espiritual, mas a tua fé é o que materializa aquilo que é espiritual, que já está disponível para se tornar físico. Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem? Porque a mentalidade é uma mentalidade carnal. Se pede alguma coisa, muitas vezes pede para próprio benefício. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já orou dessa forma: Senhor, eu preciso desse milagre, porque o teu nome vai ser glorificado, Pai. Eu fico imaginando o testemunho, quando eu for contar, as pessoas vão ser edificadas. Você já orou dessa forma? Sabe por que muitas pessoas não oram dessa forma quando pedem uma bênção, um milagre? Porque acham que o milagre é para si. Olha só o que Jesus disse, João 14:13: e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado.
Quando você entender que aquilo que você quer, o milagre, a bênção, não tem a ver apenas com você, mas com aquilo que vai glorificar o nome de Deus, você mudou de mentalidade. A mentalidade pequena é aquela mentalidade: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha história. É tanta humilhação, é tanta vergonha. Enquanto você tem essa mentalidade, você vai pedir e não vai receber. Mas quando você entender que o milagre não é para você, mas é para a glória de Deus, você vai receber. Você vai receber. Terceira coisa que você precisa entender para potencializar a sua fé: sonhos e visão. Veja só, quando eu falo de sonhos e visões, de visão, às vezes a pessoa pensa apenas de revelação. Mas veja, todo sonho é uma revelação. Todo sonho é uma revelação. A questão é que aquilo que você mais alimenta no seu consciente passa pelo seu inconsciente. Quando você está dormindo, é aquilo que o seu cérebro está trabalhando. Agora imagina só, se você vive mais na esfera do reino de Deus, quando você se deitar, você já imaginou os sonhos que você vai ter? As visões que você vai ter? A palavra do Senhor nos diz lá em Joel, irmãos, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha só, você profetizará, os velhos terão sonhos e os jovens visões. Veja só, quando nós falamos de sonhos, nós falamos de perspectiva, de desejo. Pode um homem velho desejar algo? Ah, eu já passou meu tempo, esse negócio não é mais para mim não. A Bíblia fala que quando o Espírito é derramado, irmãos, até os velhos voltam a sonhar. Talvez você ache que o seu tempo já passou, talvez você ache que você já está velho demais, mas Deus está dizendo: tenho eu coisas novas para realizar na sua vida. Começa a sonhar. Ah, eu perdi tanto tempo na minha juventude, usei tanta droga, esquece. Cheio do Espírito Santo, você volta a sonhar. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, eu estava conversando com um empresário, que nós não sabemos o que vamos fazer, porque os jovens não querem trabalhar. Estava conversando com o André, né? Essa semana mesmo. Os jovens não querem trabalhar. Mas por que os jovens não querem trabalhar? Porque falta visão. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele é visionário. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele não enxerga aquilo que os olhos dele estão vendo, ele vê com os olhos do Espírito, além da vista dele. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, aqueles que serão cheios do Espírito Santo terão visões. Quando eu falo para você, olha para a tua vida, qual é o sonho e visão que você tem? Irmãos, nosso pastor tem ministrado palavras proféticas, e você talvez está apenas catando migalhas, quando na verdade Deus está falando: acessa. Eu acho que não, isso aí é só para os empresários da igreja. Nunca que você vai se tornar um empresário dessa forma. Ser empresário não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Enquanto a sua mentalidade ser pequena, enquanto você não ter sonho, visão, desejo, você não vai alcançar as coisas que já está liberada para você. Eu fico pensando, irmãos, quando o cristão ele chegar no céu, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Você crê em Jesus, você crê em Jesus, você é salvo, mas o galardão é pelas obras. Eu louvo a Deus porque o céu não é comunista. A fé a salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. A questão é o quanto você está fazendo. Eu não preciso fazer nada não, porque esse negócio de ir para o céu é pela fé. Eu creio em Jesus, tá bom. Quando você chegar lá, você vai ver, você vai ser salvo, mas o galardão do teu irmão, você vai ficar nossa, mas como que pode? Eu tenho faculdade, doutorado, a irmãzinha lá nunca nem terminou o ensino médio. Filho, o galardão é pelas obras. Eu falei aqui sobre Bíblia,
Você potencializa a sua fé através da palavra de Deus. Você potencializa a sua fé através da mentalidade. A palavra do Senhor nos fala: transformai-vos a vossa mente, para que vocês experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E também eu falei aqui sobre visão e sonhos. A quarta e último tópico para nós finalizarmos, irmãos. Quer potencializar a sua fé? Veja, irmãos, quando eu falo de potencializar a fé, veja só, o mundo natural, ele vai te oprimir, ele vai confrontar, ele vai trazer pressão sobre você, a ponto de camuflar a sua fé. É por isso que você precisa acessar o espiritual com a tua fé, mas você precisa potencializar essa fé. E potencializar a fé, irmãos, eu estava orando a Deus, falei: Deus, que exemplo eu posso usar? Eu nem gosto de contar muito exemplo aqui, pastor, porque tem uns irmãos aqui que depois ficam tirando piada de mim, mas sabe o que veio na minha mente? Minha esposa vai até dar risada. Chantilly. Você coloca o chantilly ali, é pouquinho, né? Começa a bater. Os homens não sabem disso, né? Eu também não sei muito, mas quando eu vi minha esposa fazer, o negócio começa a pegar volume, irmãos. Aquilo que era um pouquinho lá embaixo, enche aquela bacia, acho que é a bacia que fala, né? Da batedeira, até transbordar. Potencializar a sua fé é isso. É você fazer crescer a ponto da pressão natural não sufocar aquilo que está disponível para você. Quarta e última coisa, irmãos. Quarta e última coisa para potencializar a fé: palavra. O que você está declarando? Você ora pedindo uma bênção, um milagre, e daqui a pouco as tuas palavras você está declarando derrota. Você vem, ora a Deus: Senhor, eu acredito que esse ano eu vou prosperar. Eu acredito que esse ano, meu Deus, a minha vida financeira vai mudar. Você saiu do teu momento de oração: minha vida está uma desgraça, só devendo, só... Irmãos, você está proferindo coisas contrárias àquilo que você estava crendo. Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quer, mas o que Ele quer fazer através de você. Deus pode fazer tudo, mas esse tudo Ele quer fazer através de você. Quando Deus levou Ezequiel lá no vale de ossos secos, Deus poderia Ele mesmo falar: olha, ossos se juntem, carne, membros, nervos. Poderia, mas Ele não fez, porque Ele queria que o profeta declarasse. Nesse vale que você está vivendo, o que você está declarando? Está declarando derrota na tua empresa? Está declarando desgraça e maldição sobre os teus filhos? O que você está declarando? Porque não adianta você orar a Deus e dizer: Senhor, salva o meu filho, mas quando você se depara com ele, de repente vivendo de uma forma que você não quer que ele vive, você começa a dizer derrota. Não vai mudar nunca. Já cansei, esse moleque não quer saber de Deus. Veja só, a mesma palavra que pede é a mesma palavra que amaldiçoa. Irmãos, Deus, quando Ele fez os céus e a terra, quando Ele fez o mundo, Ele poderia ter feito assim, ó, com estalar de dedo, não tenho dúvida, irmãos. Mas Deus falou: haja, haja, haja. Isso nos ensina uma chave tremenda no reino espiritual, que para você acessar e vivenciar, você precisa profetizar e declarar no mundo físico. Irmãos, eu não sei o momento que você está vivendo, mas pega essa situação e começa a declarar: Senhor, essa não é minha realidade, eu já me vejo desta forma, eu já me vejo. Irmãos, vem cá, quando você vai num restaurante, você pede um prato. Você pede o prato pelo nome ou pelo conteúdo? Aí vai ter aqueles sem graça que vão dizer pelo preço. Não, esquece o preço. Quando você vai num restaurante, você pede o prato pelo nome do prato ou por aquilo que está dentro do prato? Olha, aqui tem arroz, aqui tem esse macarrão que eu gosto. Você compra pelo conteúdo, não pelo nome. Não pelo nome. Irmãos, enquanto você não aprender a ter clareza daquilo que você quer, Deus, eu quero uma bênção, tá bom, mas que bênção que é?
Eu quero que o Senhor me abençoe na vida financeira, mas de que forma? Dinheiro? Porque dinheiro pode ser 1 bilhão, como pode ser 10 centavos, é dinheiro, não é? Você precisa ter clareza e trazer, irmãos. Quanto mais clareza você traz, mais potencialização você faz para a sua fé. É por isso que eu falei para você, a fé não é ilusória e real, a fé é real. Você precisa sentir o cheiro daquilo que você quer, você precisa sentir o toque daquilo que você quer, você precisa ter a cor, a quantidade, o modelo. Se de repente é na área da saúde, você precisa, Senhor, eu sinto o meu corpo curado. Mas para isso você precisa declarar. Começa a declarar, irmãos. Nós já vamos orar, quero convidar aqui o nosso pastor, ele vai orar. Eu queria pedir para os presbíteros, as missionárias, se possível, vocês não vão orar pelas pessoas, o pastor que vai orar, mas eu preciso que vocês unjam as pessoas. Irmãos, eu quero que você venha aqui à frente, você vai receber essa imposição de mãos e a oração através do pastor. Mas venha com clareza. Venha com clareza. O que você quer? Irmãos, quando o presbítero, quando a missionária impor as mãos sobre você, você tem que entender, irmãos, que nós estamos falando de homens e mulheres ungidos por Deus. O óleo não é simplesmente o óleo, mas é um simbolismo da unção de Deus. Quando tocar em você, você tem que saber o que você quer. Então não vem aqui simplesmente, recebe um toque na cabeça e volta para... Não, vem aqui sabendo o que você quer, tenha clareza, tamanho, cheiro, tenha clareza. Porque só assim você vai materializar aquilo que já está disponível no espiritual. Amém? Se coloque em pé, pastor Mateus. Graças a Deus, vamos orar, coloque-se em pé então. E aí, enquanto você está vindo aqui na fila, eu estarei orando pela sua vida, em nome de Jesus, como foi dito, proferindo palavras de bênção, de direção do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, essa noite, Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, Pai, e em nome de Jesus nós nos levantamos agora em oração, e na direção, ó Deus, do Espírito Santo, sobre a minha vida, neste momento, e sobre a vida, Senhor, de cada um dos presbíteros que aqui estão, que através, ó Deus, dessa imposição de mãos, dessa unção com óleo, essa palavra se cumpra nessa noite sobre a vida dele e dela, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida com a propagação da fé. Eu abençoo a sua vida com a propagação de milagres através de você e através da sua casa, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida para que aquilo que você busca, aquilo que o Senhor tem, seja completo, concretizado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu abençoo a sua vida com o entendimento da fé, com o entendimento e a clareza da fé. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida com a clareza da palavra do Senhor, sobre as promessas que Ele já derramou sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo trazendo sobre o seu interior um poder ainda não conhecido, algo que você ainda não viveu, aquilo que você ainda não sentiu, não presenciou. A bênção do Senhor, do sobrenatural, os seus olhos verão o sobrenatural nessa área que você tem buscado, em nome de Jesus. A expansão da fé, a expansão da tua oração, a expansão do teu clamor, em nome de Jesus, transformando aquilo que era pequeno em algo grandioso e poderoso na presença do Senhor. Que os teus olhos contemplem pela fé aquilo que o Senhor tem, não apenas aquilo que você quer, mas aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Que neste ano de céus abertos, você possa olhar para os céus e ver mais uma vez a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Oh, aleluia.